Oi, gente, espero que estejam todos bem. Quanto tempo? Eu quero falar uma coisa da minha faculdade. Esse semestre que tá acabando pra mim, eu fiz uma matéria optativa, que era literatura medieval espanhola. E acabou sendo a matéria que eu mais gostei. E na avaliação final, ele passou pra gente dar uma aula sobre um assunto que fosse pertinente, né, a matéria, mas que a gente podia escolher. E eu gostei muito do assunto que eu escolhi, então eu vou trazer aqui pra vocês, que é sobre um livro chamado El Corbacho. Ele foi escrito em 1400 e pouco por um arcebispo de Talavera. E ele é um livro que faz parte da literatura misógina medieval e da literatura religiosa. Então, assim, o principal assunto dele é falar mal das características da mulher, elogiar as características dos homens e falar como Deus vai punir a alma e o corpo das pessoas que não seguir os ensinamentos de Deus. E eu vou falar um pouco sobre esse livro nesse vídeo de hoje. E antes eu queria deixar bem claro que eu não tô destratando nenhuma religião, e eu nem tô falando sobre religião, eu tô tratando de um livro como literatura. Então, caso você seja algum religioso, por favor não se ofenda com esse vídeo. Sobre o livro, esse arcebispo, quando ele escreveu, ele trouxe embasamento teológico e astrológico. Então, tudo que ele escrevia, ele tentava justificar com falas de Deus, né, da Bíblia, dos testamentos. E também ele usou os signos, tipo Leão, Sagitário, Touro, né, para defender as ideias dele. E esse livro foi dividido em 4 partes. A primeira parte falava que o amor causava coisas ruins. E esse amor que ele fala é a luxúria, o sexo, né? Então ele fala que se você se envolve como uma mulher, né, pratica esse ato sexual, então você tá totalmente encrencado. Sua alma vai ser punida e coisas ruins vão acontecer pra você na sua vida. Né? Daí tem os capítulos que ele fala que desejar a mulher do próximo causa mal a si mesmo, a Deus e ao próximo, que o amor, né, que esse amor que ele fala é o sexo, vai causar guerra, dor, assassinato, e daí ele vai dar vários exemplos desse tipo. E depois ele vai falar, né, dos pecados capitais, em como a mulher aproxima do pecado e como ela afasta dos mandamentos. E aí termina essa primeira parte. Na segunda parte, ele vai falar só de como a mulher é capciosa, mentirosa, como ela é pecadora. E daí ele vai dar um monte de característica ruim. Ele vai ser uma parte assim só pra falar dessas características da mulher, segundo o arcebispo de Talavera. E vai ter um capítulo até falando de como agir com uma mulher bêbada. Na terceira parte, ele vai falar dos signos. E é aí que entra aquela coisa que eu falei do embasamento astrológico. Porque ele vai dividir os signos normais, né? Touro, Leão, Sagitário, Aquário, que tem hoje em dia, que o pessoal usa. E ele vai dividir em 4 de acordo com os elementos, né? Água, terra, fogo, enfim. E vai dar características de acordo com esses 4 elementos. E aí na quarta parte, que é a última, ele vai falar que você não deve orar para os signos, para a fortuna, ou seja lá para o que você queira orar. Você só pode orar para Deus. E ele vai reforçar as ideias anteriores, né, que ele já falou. E aí, antes de terminar o livro, né, na verdade, quando ele publica o livro, as mulheres vão atrás dele, tem todo um problema. E aí, no finalzinho, ele tem que escrever uma retratação, pedindo desculpas se ele ofendeu alguém. Acaba sendo engraçado, porque daí ele escreve uma retratação. Desculpa se ofendi alguém, mas eu só estava dizendo palavras de Deus, não sei o que. E aí termina o livro. E aí, com isso, vamos traçar um papel da mulher medieval. Lá, muito tempo atrás, né, na época medieval, a igreja impulsionou uma diferença enorme nos papéis de gênero, através de muitos discursos religiosos. Então essa mulher, ela foi muitas vezes relacionada a discursos pagãos. Então tudo aquilo que era, tipo, anti-Deus, né, que era pagão, não era de Deus, era ruim. Então, imagina, associado ao diabo, ao paganismo, à bruxaria. Inclusive, sabe aquela expressão, eu boto a mão no fogo por você? Vem da Idade Média. Porque tinha clérigos da Alemanha que eles pegavam quase todas as mulheres que eles viam e eles faziam um teste pra ver se era bruxa. Eles colocavam elas no fogo e se elas queimassem, elas eram bruxas. Se elas não queimassem, era porque Deus salvou
Então elas não eram bruxas, pra você ter noção, assim, do absurdo. Daí, nesse imaginário medieval, dá pra gente traçar dois tipos de mulher. A mulher Eva e a mulher Virgem Maria. Que é, só pra comparar, né, os dois tipos de ideais que eles tinham, né, como eles viam essas mulheres. A mulher Eva era uma mulher detentora do pecado, né, daquele pecado original, capciosa, mentirosa, invejosa. Então, se você fosse esse tipo de mulher, você era abominável. Esquece, não podia ser. Mas se você fosse a mulher Virgem Maria, então você era um exemplo de mulher, porque você era uma mulher submissa, mãe, obediente, devota. Isso porque tem todo um ideal cavaleiresco também na Idade Média. Que daí, né, de acordo com esse ideal cavaleiresco, quanto mais puro você fosse, né, quanto mais puro e quanto mais fé cristã você tivesse, melhor cavaleiro e melhor homem você era. Então, unindo isso, piorava para a imagem de nós mulheres. E aí, superar essa tentação da luxúria, né, do sexo com a mulher, podia ser vista como uma prova máxima. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro da Idade Média, que é a Demanda do Santo Grau. Mas tem uma parte desse livro que daí tem um cavaleiro chamado Galahs. O Galahs, pra vocês terem noção, é um exemplo de cavaleiro. Tudo que um cavaleiro deveria ser, ele era. É um exemplo, super cavaleiro. E aí ele vai no castelo do rei Brutus. O rei Brutus tem uma filha que se apaixona pelo Galahs. Só que ele, como ele é um cavaleiro, ele não pode se relacionar com ela. Não tá de acordo com o código de cavaleiro. E ela faz de tudo, não dá certo. E aí um dia ela pensa, não, quando ele estiver dormindo, eu vou lá, vou deitar na cama dele. E quando ele acordar, ele vai me pegar, né? Vai me tomar pra ele. E ela vai fazer isso, né? Ele vai lá, tá dormindo, ela vai deitar na cama dele, esperando que quando ele acordasse, tomasse, né, ela pra si. Só que não, ele não faz isso. E aí ela fica super frustrada e se mata com a espada do Galahs. E isso significa que ele passou da prova máxima, da tentação da luxúria, né? Tipo, ele superou essa tentação. Ele, super cavaleiro que ele era, né, basicamente. Mas foi só um exemplo aí que eu quis dar. E aí eu chamo a atenção, né, eu já falei sobre isso uma vez aqui no canal, mas de como a literatura, em conjunto com outras coisas, influenciam na cultura e em hábitos da sociedade. Porque no vídeo especial de Natal que eu fiz aqui, eu falei que o livro do Charles Dickens trouxe alguns costumes natalinos assim pro mundo inteiro. E não é só esse livro sozinho, né, mas em conjunto com outros costumes religiosos e outros livros religiosos da Idade Média, esses pensamentos ainda continuam. Eu não vou citar o nome do padre, mas eu achei um mini curso na internet que ensina como a mulher deve se comportar. E fala assim umas coisas totalmente absurdas. E fala comentários iguais a que esse livro falou em 1400 e pouco, sabe? E você não precisa ir muito longe. Às vezes é um parente seu, um vizinho, uma pessoa próxima a você falando a mesma coisa que esse arcebispo falou em 1400. Ficou um pensamento assim que super colou e tem até atualmente. Então eu só queria chamar a atenção para essa reflexão. É isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu achei um tema muito interessante. O El Corbacho é um livro muito interessante, mas eu não achei em português, eu li em espanhol. Mas vale a pena para análise. E beijinhos. Até a próxima.